Essa foto mostra Mary sentada em frente a um vale amplo, ao lado de uma tenda e de um banquinho de acampamento, e uma mesa cheia de frascos de remédios. Mary está vestindo uma roupa de aparência militar, que parece ter sido desenhada por ela mesma. Essa é a última foto de Mary, tirada por volta de 1873. Vamos conhecer a história dessa enfermeira? Vamos lá! Mary Jane Seacole nasceu na Jamaica há mais de 200 anos. Isso ocorreu durante o período em que muitos negros no Caribe foram forçados a trabalhar como escravos. Embora a mãe de Mary fosse negra, o seu pai, James Grant, era um oficial do exército escocês, branco. E Mary nasceu, entre aspas, uma pessoa livre. Ela tinha uma irmã, a Louisa, e um irmão, o Edward. Seacole foi uma enfermeira e heroína pioneira da Guerra da Crimeia, que, como mulher mestiça, superou um duplo preconceito. Mary nasceu em Kingston, na Jamaica, em 1805. O seu pai era um soldado escocês e sua mãe uma jamaicana. Mary aprendeu as suas habilidades de enfermagem com a sua mãe, que mantinha uma pensão para soldados inválidos. Embora tecnicamente livres, sendo mestiças, Mary e sua família tinham poucos direitos civis. Não podiam votar, ocupar cargos públicos ou entrar em profissões liberais. Em 1836, Mary se casou com Edwin Seacole, mas o casamento durou pouco, pois ele morreu em 1844. Seacole era uma viajante. Antes de seu casamento, visitou partes do Caribe, incluindo Cuba, Haiti e Bahamas, bem como América Central e Grã-Bretanha. E nessas viagens, ela complementou seus conhecimentos de medicina tradicional com ideias médicas europeias. Em 1854, Seacole viajou para a Inglaterra novamente e abordou o Ministério da Guerra, pedindo para ser enviada como enfermeira do exército para a Crimeia, onde era sabido que havia instalações médicas precárias para os soldados feridos. Mas ela foi recusada. Então, a destemida Seacole financiou a sua própria viagem à Crimeia, onde estabeleceu o British Hotel perto de Balaclava para fornecer uma mesa de refeitório e aposentos confortáveis para os oficiais doentes e convalescentes. Ela também visitou o campo de batalha, às vezes sob fogo, para cuidar dos feridos. Para ela não importava se eram russos ou britânicos. Se estava ferido, ela cuidava. E ficou conhecida como a Mãe Seacole. Sua reputação estava próxima à de Florence Nightingale. Após a guerra, ela voltou para a Inglaterra destituída e com problemas de saúde. A imprensa só destacou sua situação em julho de 1857, em um festival beneficente que foi organizado para arrecadar dinheiro para ela. Atraiu milhares de pessoas. Mais tarde, naquele ano, Seacole publicou as suas memórias, As Maravilhosas Aventuras da Sra. Seacole em Muitas Terras. A menos que eu tenha permissão para contar a história da minha vida do meu próprio jeito, eu não posso contá-la de jeito nenhum. Apesar de seus feitos serem comparáveis aos de Florence Nightingale, ela só veio a ser reconhecida publicamente a partir de 1973, com a redescoberta dessa autobiografia. Apesar do reconhecimento em vida por parte dos soldados de quem havia cuidado, Mary Seacole foi ignorada quando o Memorial da Guerra da Crimeia foi erigido em Londres, em 1915. Seu nome ficou praticamente esquecido durante décadas, até que a enfermeira britânica Elsie Gordon, que estava editando uma publicação para o Nursing Mirror, encontrou uma cópia da sua autobiografia numa loja de livros usados.
Dentro do livro havia um pedaço de papel que ajudou a Gordon a encontrar o túmulo de Seacole em Kensal Green. E com a redescoberta de sua história, Mary Seacole foi homenageada tanto no Reino Unido quanto na Jamaica, onde dá nome à sede da Associação Jamaicana de Enfermagem. Foi postumamente agraciada com a Ordem de Mérito Jamaicana em 1991 e votada como a maior personalidade negra britânica em 2004. A inauguração de uma estátua em sua honra no Hospital de St. Thomas, que inclui uma descrição sua como pioneira da enfermagem. Seacole morreu em 14 de maio de 1881. O tempo é um grande restaurador e certamente transforma a maior tristeza em uma memória agradável. A morte é sempre terrível. Ninguém precisa ter vergonha de temê-la. A maneira como a suportamos depende muito das nossas constituições. Eu vi alguns homens valentes que sorriam da mais cruel amputação morrerem tremendo como crianças, enquanto outros, cujas vidas foram gastas na evasão do menor perigo ou problema, chegaram até o último suspiro doloroso como heróis, atacando seu inimigo até o fim, roubando-lhe sua vitória e tornando sua morte um triunfo. A guerra, como a morte, é um grande nivelador, e o sofrimento e a resistência mútuos nos tornaram amigos. Foi maravilhoso ver como a liberdade e a igualdade elevam os homens. E o mesmo negro que talvez no Tennessee teria se encolhido como uma criança ou um cachorro espancado, sob a mão erguida de um americano, o enfrentaria com ousadia aqui e com igual coragem e força física superior a acovardar o seu velho opressor.